Deu certo! Deu certo. Rapaz, a gente tem que, ó, botar a mente pra funcionar, viu? É verdade. Então, a gente tá bem Mas feliz. é muita coisa. É É muita live, né, que tá acontecendo, tá muito congestionado o muita Instagram, gente se então descobrindo, né? aí vai acontecer isso mesmo, esses A gente já tá entraves. live desde do ano passado, aí quando a gente vê É, essa quantidade assim, chega, né? Acho que é na é, de live assistir. A gente está muito é, feliz em finalmente te receber, né? O convite, a gente sempre foi fazendo para você participar desse papo pedagógico, né? Que é um queridinho da escola, onde a gente traz convidados de várias áreas para poder conversar sobre temas relevantes. E aí você, com sua especialidade, com seu olhar lúdico sobre a criança, sempre me encantou e chamou a atenção. Então, muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite e por estar participando, né? eu que agradeço o convite, a insistência no convite, porque é mais difícil eu ir para a live dos outros, porque eu acabo fazendo muita, né? Eu não estou na onda da live agora, eu estou há muito tempo. Isso. E fora as É, lives, os atendimentos, os cursos, as coisas todas, mas eu queria muito também estar aqui. É sempre muito bom a gente estar com o público de escola, né, de pais. Normalmente o meu público é mais psicólogos infantis, é mais profissionais. E é muito bom estar com o público dos pacientes, né? Do público mesmo que eu atendo. É muito legal. É sempre muito enriquecedor. Então, para mim é um prazer estar aqui. E eu acredito que aconteceu na hora certa mesmo, porque é um momento importante da gente falar sobre isso, né? exatamente, né? É uma dificuldade dos professores. A gente tem muitos professores que seguem a escola por ter esses papos pedagógicos, eles Uhum, acabam como referência, porque na faculdade não é ensinado, né? Tipo é. assim, que fatores você deve observar para encaminhar para um neuro, ou para uma Uhum, fono, ou para um psicólogo? uhum, Então, é a dificuldade dos professores e é uma dificuldade dos pais também observar e encaminhar, né? Eu estava dando depoimento que eu mesma, na minha situação de pedagoga, eu tive dificuldade de observar a necessidade da minha filha. Então, é uhum, algo real mesmo, porque a gente vê a fase, por exemplo, tem a fase do medo. Até onde o medo é normal e quando é que o medo precisa uhum, dessa. Quando ele consegue ir sozinho e quando precisa do apoio. Aí você uhum. já pode ficar à vontade para desenvolvendo aí a nossa live. Na Peguei verdade, o a gente papel aqui para anotar tudo. tá bom. E tem algumas perguntas também que o pessoal fez antes, né? Quando a gente entrou pela sua. Na verdade, é muito difícil, às vezes, a gente perceber quando é que uma criança precisa de uma avaliação psicológica, principalmente psicológica, por conta dos preconceitos que todo mundo já tem com o psicólogo, né? Que o psicólogo é para doido, é para quem tem um grande problema, ou para pessoa que é problemática. Ninguém quer estar nesse lugar, né? Nesse lugar do problema, né? Principalmente quando eu penso na criança que está na escola. E principalmente a escola olhando para a criança dessa forma, né? Como um indivíduo que tem um problema que precisa ser resolvido. Então, isso já vai afetar o ego dos pais, a família, a estrutura familiar, a confiança que às vezes a família deposita na escola de dar esse cuidado, né? Enfim. E muitas vezes o cuidado, de fato, é até a escola olhar diferenciado, né? Para essa criança. A escola tem uma oportunidade muito boa, que é a oportunidade de ver todo mundo junto, na mesma fase de desenvolvimento e perceber quem está mais ou menos desajustado ou não dentro daquilo que é esperado para aquele momento, né? O perfil, né? E, isso, exatamente. Não que a gente vá comparar as crianças, mas a gente pode comparar o que a gente espera para aquela idade e o que é que ela está demonstrando, né? Se isso está sobressaindo muito ou se está faltando muito alguma coisa. Só que, às vezes, o olhar da escola precisa ser mais enviesado para o pedagógico, porque senão se perde, né? E Exatamente. aí a gente tem... Às vezes, os pais confundem um pouco isso. A Sim, responsabilidade da escola é pedagógica, pode ser sim. social, mas neurológica, fonológica, né? Tipo, É mais complicado. psicológica, não é. A gente precisa dos É, profissionais, cada um
na sua área, né? Que a gente vai conseguir desenvolver essa criança. Então, a gente tem um apoio, mas por vezes, e não significa que vai ser doente. Vamos supor, a criança doente, sim. qual a pergunta? Não. O psicólogo não atende só para resolver um problema, tá? Sim. Esse é o primeiro mito que a gente precisa desconstruir, né? O psicólogo existe para dar qualidade de vida para as pessoas, assim como um nutricionista, assim como um fono, assim como um educador físico, todo mundo que está na área da saúde, um médico, né? Para dar qualidade de vida. Então, assim, quando a gente pensa numa criança que precisa ou pode fazer, né, tem algum indício para fazer uma avaliação no psicólogo, normalmente os pais se assustam. Eles ficam com medo, né? Primeiro, de descobrir que ali tem um problema que precisa ser resolvido, né? Segundo, porque vai ficar estigmatizada essa criança. Por exemplo, no processo de avaliação, naturalmente a gente precisa fazer visita escolar, né? Porque a gente precisa conhecer todos os ambientes e tudo que a criança vive. E a escola é um dos principais. E alguns pais não aceitam que a gente faça visita escolar, porque não querem que a escola saiba que a criança está em uma avaliação psicológica, entende? E isso implica também, como eu tinha até conversado com você antes dessa live, né? A gente conversou um pouco sobre isso. Isso implica também no comprometimento da família. O processo avaliativo e o processo terapêutico da criança não é só da criança. Né? A criança sozinha, não é conduzida sozinha. A família precisa fazer parte desse processo. Pensando que precisa modificar alguns comportamentos também, algumas posturas, algumas percepções, forma de lidar, desconstruir alguns valores, nem tanto valores, mas algumas formas de convivência que você já naturalizava, mas aquilo de alguma forma está desajustando a criança, né, emocionalmente, psicologicamente, e nem sempre essa família está com essa disposição, né? Fora isso, tem também a questão financeira, que as famílias às vezes pensam 1000 vezes, porque é um gasto, é a disposição também de você ter tempo, exatamente. E porque o psicólogo é diferente de um médico, que você vai numa consulta e depois você só leva lá para fazer uma revisão. Isso, o psicólogo é toda semana. Tem criança que precisa mais de uma vez por semana, né? E não é só a criança, os pais precisam participar também, então tem que ir para a sessão dos pais. Então, imagine, isso gera, fora que muitos pais não conhecem isso, não sabem qual é o papel de um psicólogo infantil, o que é que o psicólogo infantil faz, não entendem que a gente pode trabalhar terapeuticamente com a criança. Fala pra mim o que é que o psicólogo infantil faz. Pois é, o psicólogo trabalha com o brincar, né? Com o lúdico. Não significa que a gente vai só brincar com a criança, mas a gente vai utilizar o brincar, o lúdico, o recurso lúdico, para interagir com a criança. E quanto menor ela for, mais esse recurso vai ser utilizado, porque ela não tem ainda a linguagem muito bem capacitada. Então, a criança não sabe chegar lá e falar do problema que ela está vivenciando. Quem faz essa informação é a família. É a família que leva a queixa, né? Então, às vezes, a família, por exemplo, tem uma criança que... O que é que a gente pode pensar em sinais para alertar a gente que tem alguma coisa que precisa ser investigada, por exemplo? Primeira coisa, sinais de desenvolvimento mesmo. Então, assim, meu filho tem várias crianças com 2 anos de idade, eu já sei mais ou menos como é que funciona uma criança com 2 anos de idade, meu filho ainda não fala direito, meu filho não interage, meu filho não olha no olho direito. Mas isso não é uma coisa pontual, isso é recorrente, tá? E aí, normalmente, mãe, pai, sente que tem alguma coisa ali que não está encaixando. Quando eu sinto que tem alguma coisa que não está encaixando, é o momento que eu procuro uma avaliação. Com criança, quanto mais cedo eu faço isso, melhor. Por quê? Porque o investimento na criança é muito mais fácil quando ela é mais nova, que ela tem a neuroplasticidade para tudo. Não só as questões neurológicas, mas também as questões emocionais, né? De relação. Normalmente, no atendimento infantil, o mais difícil da gente mudar é a família, quando precisa ser modificada, entende? Porque o adulto já tá muito
fechado com todo aquele aprendizado. A gente indicar um psicólogo, na verdade, a gente indica uma avaliação. Às vezes o psicólogo pode dizer, não precisa, é ok da idade. Depende da avaliação, exatamente. A gente precisa só de uma avaliação. E às vezes os pais falam, mas o pai é igual pai. É igual avô, tipo, como se naturalizasse aquela situação. Sim, mas esse aqui é João, e João é Isso. outro. Vamos exatamente. Então tem essa uma negação, primeiramente, né? Eles tentam negar logo, né? Uma negação. É difícil. É difícil porque a gente não conhece. É muito difícil a gente lidar com o desconhecido, né? Olha que difícil está sendo lidar com isso. De todo mundo ficar confinado dentro de casa sem poder sair, com uma doença que ninguém sabe o que é que pode acontecer, se eu posso pegar, se eu posso morrer. É muito difícil lidar com o que eu não conheço, né? É ainda mais difícil do que lidar com o novo. Porque a novidade, se ela fizer bem pra gente, a gente vai se adaptando rapidamente. Mas o que eu não conheço é muito complicado. Por isso que é importante a gente estar aqui, conversando, falando, trazendo as informações. Isso, quebrando essa... Né? Teve uma pergunta, você falou dos 2 anos, de uma mãe que falou assim, meu filho tá desobediente, grita, fazendo birra. Eu acho que é a fase do Terrible Two, que é famosa. Mas então... Eu odeio esse nome, mas tudo bem. Até quando essa fase é normal do desenvolvimento ou quando a gente vai precisar de uma ajudinha de um psicólogo para passar por essa fase? Olha só, essas fases que são normais, porque é super normal, você sabe disso, né? É super normal uma criança de 2, quando ela começa a completar 1 ano e meio. Hoje em dia, então, né? Que as crianças são muito mais precoces, exatamente. Então, quando começa 1 ano e meio, perto de 2 anos, elas começam a ficar muito reativas. Então, elas começam a dizer não, elas começam a dar limite para os outros. E isso é absolutamente normal e esperado, tá? A intensidade que a criança faz isso, o quanto isso vai mobilizar a família, a relação familiar, não depende só da criança. Depende de quem está conduzindo a birra dessa criança. Entende? A intervenção é importante. É super importante. Então, é super importante para a gente ajudar essa criança a se autorregular. E aí a gente não chama de controlar essa criança, porque ninguém controla nada, como você bem disse no início da live, né? Quando você começou na sua. Não existe controle. Às vezes, a nossa necessidade de exercer o controle diante de uma birra, diante de uma situação desesperadora de uma criança, deixa a criança ainda pior, né? Porque ela se sente extremamente invadida, ela se sente desrespeitada, porque ela está sentindo aquilo e ela precisa mostrar que está sentindo aquilo, né? E ela vai desajustando, quanto mais ela vai desajustando, é quanto a família não consegue manejar de uma forma mais adequada. Então, muitas vezes, quando a criança chega num momento que começa a ser muito agressivo e começa a levar isso para outros ambientes, o que é que a gente se preocupa? É quando essa criança leva isso para todos os ambientes dela. Né? Por exemplo, a criança, do jeito que a agressividade dela é muito radical em casa, é muito radical na escola, é muito radical no parque, é aonde ela for, tá? Aquilo precisa se repetir em todos os ambientes dela. Se aquilo se repete em todos os ambientes dela, a gente precisa ajudar essa criança, porque ela realmente está precisando de ajuda. Agora, isso não significa que é só dela, tá? Às vezes provavelmente tem uma relação aí de reforçamento desse comportamento, né? É interessante que não existe curso de pai e mãe. Então, não, infelizmente. E não tem um estudo do desenvolvimento. Então, esse Terrible Two, nessa fase que eu chamo assim, a criança antigamente bebê, ela é a própria mãe, é uma relação de simbiose. Ela é um só. Quando ela percebe que é um outro ser e que tem vontade que não é da mãe, ela vai tomar banho. Eu não quero, eu sou um outro ser. E aí ela tende a testar. Nossa, eu sou um ser, o que eu posso fazer? Ele se descobre. Então, essa fase daí é importante porque significa que a criança desenvolveu. Se ela ainda está com 3 anos aí, sem reivindicar nada, também precisa de uma ajuda. Né? Porque o que ela está
cima dessa mãe, porque ela ainda é bebê, com 3, 4 anos. Então, há um processo dos dois lados, né? Então, a gente tem que observar sempre no meio termo. Então, eu sempre oriento aos pais a estudar as fases. Quando você ganha a carteira de vacina, tem os marcos de desenvolvimento que são bem bacanas. Pois é. Eu não me lembro, porque o meu tem 16 anos, mas é isso. Eu tenho uma de 2. Uma de 7. Então, aí vai marcando. Então, é um marco que às vezes os pais esquecem e largam lá. Não lembra de dar a vacina. Mas são sinais importantes que se a gente consegue ver os avanços dos 2 anos e tá com 2,5 não fez, já vai vendo um pediatra, psicólogo, para a criança estar sempre dentro da faixa etária, alcançando os níveis de desenvolvimento dela. Se ela não alcança, super importante. Ajuda, não é isso? Outro sinal que é importante. Outro sinal que é importante a gente perceber da criança é aquela criança que está dentro da fase, ela não está mudando de fase de desenvolvimento dos marcos, né? Porque as mudanças dos marcos trazem muitos impactos e muitos conflitos. Sim. Então, é a criança que está chegando nos 2 anos, é a criança que está saindo da primeira infância para a segunda infância, 4, 5, 6. Sim. Já gera outros problemas. A criança que está entrando na adolescência, mas enquanto ela está naquela fase dela, que é esperado ela ter aquela atitude, se essa criança muda radicalmente de comportamento, de uma hora para outra, isso é importante ser avaliado, né? Por exemplo, uma criança que era sempre muito risonha, muito feliz, muito faladeira, de uma semana para cá ela está silenciosa, ela está agressiva, ela tá, né? Ela tá mais só com ela mesma. Então, aí a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Óbvio que em uma semana de mudança, não preciso já levar no psicólogo, mas eu já preciso começar a observar, conversar com essa criança, né? É muito importante a gente olhar para a criança, eu sempre digo isso, com respeito, como uma pessoa. Uma criança é uma pessoa, né? Sim. Uma criança não nasce só para obedecer, né? Inclusive, a gente tem que ter muito cuidado com isso, de querer que as crianças só obedeçam, porque elas vão se tornar adultos que vão só obedecer também. Então, cuidado com isso, né? A gente precisa pensar que a criança ok, ela tem que seguir as regras e tal, mas o fato da criança ter que seguir regras não significa que ela precisa aceitar as regras, ou ficar de acordo com as regras, entende? Porque até que ela entenda, até que aquilo faça sentido para ela, que aquela regra faça sentido na cabecinha dela, vai demorar um tempo. Enquanto não fizer sentido, ela não vai aceitar, né? E aí, a depender de como eu lido com essa criança, de como eu vou manejar esse não aceitar dela, ela pode ficar mais reativa ou não à minha imposição, ou à minha regra. Entende? Então, entra tem criança... no ciclo vicioso. Porque os pais vão e também não conseguem estar com aquela situação, fica nervoso, aí briga com a criança, se fecha e aí vai. Eu digo isso porque esse fato que você trouxe é importante, porque foi um dos fatores que eu observei na minha filha. Ela sempre risonha, conversa, gosta de ir para casa da avó, e de repente, não quero ir para casa da avó. Eu quero só ficar com você. E aí só quis ficar comigo. Para alguma família pode achar até bonitinho, né? Como te ama. Os pais falam, só faz as coisas com a mãe, só faz as coisas com a mãe. Mas não, se ela não era assim e passou a ficar assim, o que aconteceu nesse caminho que fez ela ficar mais presa? Então, eu sempre falo para os meus pais, para os meus educadores, a gente precisa conhecer essa criança. Sim. Se a gente não conhece, a gente não vai perceber a demanda psicológica dela. É isso aí. E não é só um, elas dão sinais de socorro. Não, muitos. Só que a gente fica cego. No nosso dia a dia a gente não percebe. Vai empurrando com a barriga, né? Vai postergando, vai deixando para depois. Tá nada, tá chatinho. É puxar o pai, tudo que é ruim puxar o pai, né? Puxou o pai. Os coitados sofrem com as heranças negativas. Aí a gente vai nesse processo e vai observando. E aí eu fui vendo que ela precisava de uma observação que não era minha.
Sim, mais Então, criteriosa. Não só ela, como todo mundo, né? Como eu te falei. não, é normal, porque a psicóloga pode vir a me falar, não, é normal, porque tem um processo de avaliação, a Dani Aham, trabalha, que ela vai avaliar e te dar o retorno. Não, isso aí sim. da fase, fique tranquila, faz assim para ajudar, faz assado. Ou não, vamos trabalhar mais nesse sentido. Então, assim, só um profissional vai conseguir ter esse olhar. Cabe a nós conhecer a nossa criança, seja educador, se a criança sempre brincou com a coleguinha, não está querendo brincar, tá no cantinho, não quer fazer atividade, não quer descer para o parque, o que está acontecendo? Aí o Uhum, professor vai ter que olhar para poder observar. O que a gente não pode é não conhecer a criança que está convivendo com a gente, às é, vezes 10 horas no dia, 8 horas no dia, e a gente não conhece essa criança. Né? é, exatamente. E isso acontece muito hoje em dia porque tá todo mundo muito na rua, né? Isso. E, É o e, e agora que, bem assim. agora que tá todo mundo em casa, tá dando um choque elétrico, porque muitos pais estão com filhos e eles não se conhecem, e eles não têm intimidade, né? E eles não estão acostumados com isso. Que fez um bocado de meme, tipo, nossa, essa criança come muito, não sabe, come de É, manhã, de tarde, de noite, só vai comer. Na escola tá comendo, mas quando tá em casa não percebe, é, né? Só pega de noite, entrega de manhã, aí não conhece até a rotina alimentar da é, criança. isso. Então é Então uma é oportunidade complicado. essa quarentena. É, uma É oportunidade. uma oportunidade dos pais se conhecerem, porque a gente também nos conhece adulto, e conhecer quem se relaciona com a gente, que são os nossos filhos, né? E aí começa a perceber o que é nosso, o que é deles, o que é nosso que está projetando neles e que está trazendo alguma dificuldade aí, talvez, né? É E muito da relação. mudança impacta muito, tipo, mudança de casa, Muito. mudança de situação. Por exemplo, teve a É. mãe que perguntou na outra live, perguntou assim, em respeito à chegada do irmão. Eu não sei se é a quarentena ou porque ela teve neném na quarentena. Ai, meu Deus, tudo Aí junto. ela falou, eu não sei se é a quarentena ou se é a chegada do irmão, mas Gigi está terrível. Ela está é toda fazendo birra, teimosa. Aí eu falei, pronto, ó a mudança aí. Aí falou É, mas isso é absolutamente normal. Isso é normal. absolutamente normal. Absolutamente normal. Só que cada criança vai reagir de um jeito, né? O que pode acontecer às vezes também é o seguinte, a criança ela já está trazendo um processo, né? Ou de adoecimento mesmo. Tem muita criança ansiosa hoje em dia. Muita criança com transtorno de ansiedade já sério, né? Muita criança entrando em depressão. Eu atendo uma criança de 7 anos com depressão, entende? Muita criança com ideação suicida, muita criança, não estou falando de adolescente, estou falando de criança, né? Criança. Muita criança que já se corta, entende? Então tem muita criança já com problemas de adoecimento sérios. Então o que acontece? Às vezes, tem duas vertentes aí na chegada do irmão, tá? Uma é a vertente normal, que é o quê? Hoje, os pais escolhem ter pouquíssimos filhos. 1, 2 no máximo, né? Então, esses filhos, quando eles vêm depois que os pais já resolveram fazer um monte de coisa, né? Tipo assim, eles vêm muito desejados. Eles vêm, tipo assim, você já pensa na vida do seu filho adulto, porque ele está na sua barriga ainda. Então, normalmente, esse filho, quando vem, ele é muito cercado de todo mundo, de todos os olhos estão nele, né? É um filho muito evidenciado, é um filho muito cuidado, é um filho muito protegido, é um filho muito, sabe? E aí quando vem um irmão, esse filho vai tomar um choque, porque ele vai falar, peraí, mas eu não era o rei dessa casa? Ou a rainha? Entende? Tava tudo pra mim, era um quarto só meu, era tudo meu, era o amor meu. Então quando vem um irmão, tudo meu, olhar para mim, o olhar do outro para mim, né? E o olhar do outro para a criança é amor. E a criança entende isso como amor, né? É eu ser acolhida, é eu ser cuidado, é eu ser olhada, é você me dar atenção, né? Isso aí você tá dizendo que me ama. Então, se a criança... Gente que já fica patológica, assim, que precisa de uma ajuda. Aí a criança precisa demonstrar outras coisas, não só isso, que é o que eu ia falar da segunda coisa. Qual é a segunda coisa? É uma criança que já traz sintomas antes disso,
de outros problemas, né? De outras coisas que são estranhas, de um atraso em desenvolvimento, ou de uma criança que tem um comportamento mais passivo, ou mais chorão, né? Uma criança mais reativa, uma criança mais à flor da pele. Esses comportamentos mais extremos, ou para muito ou para pouco, sabe? Então a criança já tinha isso, aí vem o irmão, e aquele irmão é um agente estressor que descompensa ainda mais essa criança. Entende? Entendi. Então aí o problema é o irmão? Não. O problema já estava antes. Só que ele tornou evidente no momento de mudança. Entendi. Isso pode estar acontecendo agora nessa quarentena com muita criança que estava nesse processo de não tô bem, aí a quarentena vem e massacra. Entende? Porque a quarentena tá boa para algumas crianças que estão adorando estar com os pais 24 horas por dia colado, tá? Mas para outras crianças está ruim. Primeiro porque esses pais estão ansiosos, angustiados, com medo, impacientes, intolerantes, não estão dando conta de atender a demanda da criança. Ah, Dani, tem pai e mãe falando para mim, Dani, mas ele me quer o dia todo, o dia todo. Eu já tô dando muito, ainda me quer o dia todo, mas é porque você não tava nada. Você saiu do 0 para o 10. Então ela não quer perder essa grande oportunidade. A criança, quanto mais tem, mais quer. Entende? E o que eu observo também é isso. Às vezes os pais não veem como uma oportunidade de estar realmente no momento presente. Eu vejo assim, não ter prazer em sentar, fazer um jogo, em contar uma história, em cantar uma música, em estar com a criança. Eu vejo muitos pais sem prazer e sem paciência de estar com a criança. Ah, dorme. Ah, dá um negócio para a criança ficar lá enquanto eu fico aqui no celular. Então eu vejo muito isso também. Porque aí eu penso de uma forma assim, ver como uma oportunidade. Tudo tem um porquê. Estamos aqui agora, todo mundo dentro de nossas casas, tendo que conviver, né? Tendo que passar por algumas situações, então, que a gente aprenda a enxergar de uma maneira diferente, né? Então, quando estiver com a criança, esteja com a criança, desliga o celular, sente com ela, ouça o que ela tem para te dizer, olhe nos olhos dela. Várias vezes antes, minha filha falava assim, você não está me ouvindo, você olhe para mim, você está fingindo que está me ouvindo. Imagina. Eu falava, tá bom, tá, é bonitinho. Olha, mãe, bonitinho, legal. Legal, tipo, me deixe. E eu vejo que muitos pais fazem isso. E naturalizam isso. Naturalizam. Então, e acha que não é importante. Exato. Como a gente pode se perceber? E, tipo assim, não é culpar ninguém. A gente não tá aqui para falar nada disso. Mas como a gente pode se perceber e tornar uma rotina prazerosa com as crianças, que foi uma opção da família ter filho. Então, assim, aquela criança tá ali pedindo, né, atenção. Então, a gente está em casa, tem que dar atenção. E é o que eu falo, assim, a gente não precisa ter essa rotina de perfeição. Eu vejo que isso, às vezes, a mídia, o Instagram, tem que fazer comida diferenciada, saudável, tem que fazer exercício, tem que fazer um jogo lúdico de material reciclado. Ave Maria! E tem que estar com a criança. Aí é pesado. Não dá. Não dá. Mas esse é o problema. Esse é o problema. Você sai de um lugar onde você não fazia nada para um lugar da pessoa que é a perfeição. Então você está desequilibrado nesse lugar, né? Não tem condição. É uma família que terceirizava tudo com a criança, absolutamente tudo. Não sabe nem direito o que a criança gosta de comer. Aí, de repente, tem que ir para a cozinha fazer comida junto com a criança. Não precisa isso, né? Eu super entendo se isso já faz parte da rotina da família. Mantém rotina. A gente fala da importância da rotina desse processo, que eu vejo às vezes aquele de pijama 10 horas da noite, mas a coisa de manhã. É importante a rotina, é importante. Mas assim, por exemplo, quando eu tiro uma manhã para brincar mesmo com as crianças, para fazer pintura, para demorar com ela, para ter uma atenção, o almoço vai ser o de ontem, um enrolation lá. O que eu deixar na geladeira é o que vai sair, vai esquentar e vai comer. Todo dia é uma super produção. Aí no dia que eu fizer comida, a gente não vai ter essa melança toda com tinta e reciclagem. Vai ter um momento de, às vezes, só conversar. Não precisa ter nada demais. Você senta com ela, conversa
já tá valendo. Senta, assiste um filme, fica sem fazer nada juntos. Pronto, É isso aí. já está com a criança. Então, essa cobrança é pesada e às vezes fica, o pai fica exausto. Ainda mais ansioso. Isso dá, ainda causa mais ansiedade. Piora a situação. Então, Eu também fiquei... né? Eu fiquei desesperada quando eu vi no Instagram várias atividades para isso, atividade para o que fazer com a criança. E aí eu falei, gente, mas peraí, ainda pai e mãe não sabem o que fazer com a criança, quem vai saber? Né? A gente faz com a criança o que quer, faz o que a criança quer, faz o que pode. Se faz o que quer fazer, faz. No outro dia não quer fazer um filme, vai sentar e não vê nada, só vai ficar vendo. É muito legal. É muito legal. Ao invés de ficar sugerindo 1000 atividades para a criança, o que é legal? Perguntar a ela o que ela está a fim de fazer, né? Então, assim, e deixar a criança escolher o que é que ela está a fim de fazer. Deixar ela, inclusive, a criança pode dizer assim, eu quero só ler uma revistinha, né? Eu quero só ver um filme. Às vezes ela nem vai querer uma coisa apoteótica, ou então ela vai falar, eu quero só ficar aqui te olhando você cozinhar, né? Eu quero só ficar aqui olhando você trabalhar aqui no computador. Às vezes a gente faz uma rotina tão pronta e tão fechada que não inclui a vontade da criança nela. Não. Eu tenho que dar tudo para ela pronto. Isso. Oferecer tudo. A participação é muito importante nesse processo, né? Que ela participe da rotina nesse processo para a gente poder aproveitar a oportunidade de conhecer um pouquinho desse serzinho que está na nossa casa. Deixa eu ver. A dependência afetiva, tipo, quando tá muito no grude também. Até quando é o normal e até quando já precisa de uma ajuda para fazer separação. Por exemplo, dormir na cama. Eu tenho primos que dormiram na cama dos pais até 16 anos. Uhum. Então, assim, até quando esse movimento é natural ou até quando não, vai precisar de um acompanhamento para ajudar a cortar esse cordão umbilical. Que não, no caso do meu primo, foi mais do pai. Entendi. O pai que só dormia com o filho. Pois é, isso acontece, né? Eu sempre digo assim, comportamento, rotinas, relações, elas só ficam necessitadas de um cuidado quando começam a incomodar as pessoas, tá? Então, se o meu filho dorme na cama comigo e com o pai, e isso está começando a incomodar alguém, ou a criança, ou o pai, ou a mãe, aí é a hora que a gente precisa olhar para isso com cuidado. E tentar ajustar. Não está incomodando ninguém, tá tudo massa. Não tem problema nenhum, a criança vai se desenvolver normal como qualquer uma outra. O que acontece às vezes? O que acontece é que os medos estão nos pais. É justamente isso. O apego está nos pais. É naquela mãe. Muitas vezes, essa criança, ela faz o papel de separador do pai. É como se ela fosse essencial estar ali naquela cama. Entendi. Entendeu? E aí, essa criança, ela se acostuma também com esse lugar que é colocado para ela assumir. E ela não sabe ter outro além desse, porque ela entende que só vai ser amada, que só vai ser querida, que só vai ser desejada, se assumir esse papel que os pais querem que ela assuma. Que é o papel ou da coitadinha, ou da agressiva, ou da apegada. Às vezes isso acontece. E aí o pai e a mãe começam a reclamar. Mas que grude. Mas eu tô adorando esse grude. Se ela ficar 2 dias sem esse grude, eu vou achar estranhíssimo. Meu Deus, que essa menina tem que essa menina não tá grudada em mim? Por que não quer mais dormir no quarto comigo? Com certeza vai ter um estranhamento, né? Sim. Então eu sempre digo que é hora de procurar uma ajuda profissional quando começa a me incomodar ou quando começa a incomodar a criança. Porque a criança dá sinal também de estar incomodada muitas vezes, com muita coisa. Tem criança que fala assim, mas eu não consigo, eu queria... Tem criança que sofre de verdade, que chora e fala, eu queria ser diferente, eu não queria ser assim, eu não queria bater, eu não queria gritar, né? Mas eu não consigo não gritar. Essa criança precisa de ajuda. E essa família também. Entende? Então, essas falas que a criança traz e que às vezes a gente ignora. E deixa passar. Ela fala, eu não sei, eu fiz, eu não sei porque eu fiz. Né? Às vezes e ela não sabe mesmo. A criança não sabe por que faz. Né? Ela está fazendo ali por um monte de outras causas.
que vão se acumulando e tornando ela aquele serzinho que está fazendo aquilo. E normalmente a criança faz isso justamente para chamar a atenção de um problema que é muito maior que aquele. Entende? Então, quando vai para terapia, aí que a gente descobre. Ídolos, né? São os reis da vida dela, são as referências a quem ela mais ama no mundo. Então, ela jamais vai chegar lá para entregar eles a forca, digamos assim, começar a falar mal do pai. Pelo contrário. É muito difícil. É muito difícil. É o contrário. É o pai e a mãe que falam mal do filho. Não é filho que fala mal de pai e mãe. É o que eu falo com as mães. É uma fase difícil, mas ninguém vai te amar como seu filho te ama. Ninguém. Não existe no mundo alguém que tem um amor tão puro e verdadeiro como o de uma criança para um adulto. Então, e é difícil para a gente aprender alguma coisa, né? Filho vem para a gente evoluir. Ninguém vai evoluir do mimimi, do fofinho, da coisa fácil, né? Tem um ditado que diz assim, se você pedir sabedoria para Deus, ele vai te dar um monte de problema. Porque você só se torna sábio se você aprender a resolver esses problemas, né? Então a mesma coisa, filho. Situação difícil. A mesma coisa, filho. Filho vem pra gente ficar mais sabido, mais esperto, pra gente se melhorar, né? Pra gente resolver as nossas questões de infância lá que vieram mal resolvidas, né? Filho vem pra colocar a gente de frente com isso e repensar, e ressignificar. Então, filho não vai trazer coisas só felizes, só agradáveis. Não, né? E tem fases que vão ser mais densas, tem fases que vão ser mais difíceis. Tem fases que vão ser mais tranquilas. E se todo mundo perceber, as piores fases das crianças são naturalmente as piores fases dos pais também. Interessante. Normalmente tem uma coisa que liga com a outra. Isso eu não estou falando da criança que tem uma questão que é dela. Uma questão neurológica, sabe? Uma questão que vai além da relação. Exatamente, que vai além da relação. Então, isso, por exemplo, agora, eu estou extremamente preocupada com todas as crianças que estão em quarentena, sem nenhum apoio. Sem o apoio da escola e do professor, sem o apoio das atividades que essa criança faz, que já dá uma né, desestressada, não só na criança, como nos pais. Sem o apoio dos terapeutas. Capoeira. Exatamente. Então, essa criança está só... Agora a criança está dependendo literalmente do pai e da mãe para ela. Para tudo. Então essas famílias, elas precisam de cuidado. Elas precisam de ajuda. Elas não vão dar conta sozinhas durante esse tempo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Esse é o nosso compromisso. Esse mês a gente vai fazer 6 lives. Justamente, a gente faz uma média de 3 ou 4, mas esse mês a gente vai fazer 6 lives para poder estar orientando os pais. Vai ter vários vídeos, na escola tem também, para a gente poder ensinar os pais músicas de rodinha, ensinar como fazer uma atividade prazerosa, como se divertir com a criança, para eles conseguirem deixar leve essa rotina, porque também não tá fácil para eles também, né? Não, e se não tá fácil para eles, não vai estar fácil para ninguém. Deixa eu ver umas perguntas aqui. Uma criança por volta de 5 anos, deixa eu ver... Cadê? Uma criança por volta de 5 anos que fala sobre querer morrer quando está muito irritada e sobre querer sair de casa. Como conduzir? Precisa de ajuda? Primeiro, precisa. Uma criança que desverbaliza isso precisa de ajuda. Pronto. Né? Qual é a ajuda? Acolhimento. Eu preciso ouvir essa criança. Eu preciso deixar essa criança falar. Eu preciso trabalhar que essa criança fale para mim o máximo que ela puder. Como me disponibilizando totalmente meu tempo para ela. Para brincar com ela, para desenhar com ela, para conversar com ela. Né? Essa criança precisa me dizer. Se essa criança não consegue fazer isso comigo, se eu não consigo também fazer isso com a criança, porque às vezes o adulto tem limitações, né? Por exemplo, eu conheço uma mãe que ela não consegue brincar de boneca com a filha. E é uma limitação dela. E ela não precisa brincar de boneca se é uma limitação dela, tá tudo bem. Ela brinca de outras 500 mil coisas, né? Então tem gente que não, tem adulto que não vai dar conta de conversar com a criança, de saber interagir com a criança e tá tudo bem. Aí o que é que eu faço? Eu busco apoio de alguém que consiga fazer isso.
E aí eu Que é o preciso psicólogo. buscar apoio de um profissional. Porque assim, E eu você está sempre digo que fazendo atendimento online, né? a todos os psicólogos estão fazendo atendimento online. A gente está liberado pelo CRP para fazer. A gente está capacitado também para fazer, né? É a mesma coisa de fazer presencial. O que difere é isso aqui. É uma máquina que está Na verdade, intermediando. atualmente, talvez seja até um instrumento Muito mais fácil. fácil, Muito. porque ela Está tem muito como mais fácil para elas. isso. Até do que os pais. Os pais estão tendo mais Isso. dificuldade de estar nesse lugar, né? Uma ou outra que cria uma resistência, mas aí tudo bem, faz parte da singularidade de cada um, né? Sim. Mas Como assim, ó, se a também criança não quiser, se a criança se não der, os pais podem fazer. Os pais podem ser orientados, né? Nesse processo, por esses psicólogos também. Então, assim, o que eu digo? Sempre eu digo assim, ó, tudo que a criança verbaliza, que te soa estranho, assustador, você precisa cuidar disso, né? E você precisa investigar isso, e você precisa avaliar isso, mesmo que não seja nada. Mas, pelo menos, você está com a consciência tranquila de que foi avaliado, de que foi investigado. Que fala assim, eu vou matar meu colega. Aí a gente precisa conversar com essa criança para entender que matar é esse. Em primeiro lugar, que lugar está esse matar, né, da criança? Entendi. Por que ele está verbalizando isso? Ele está contextualizando isso por quê? Se eu não conheço essa criança, como você mesmo diz, eu não vou entender de onde está vindo esse matar, né? Então eu tenho que ter intimidade com essa criança. Muito, né? Ganhar confiança, exatamente. Porque aí essa criança pode estar falando isso brincando, essa criança pode estar fazendo isso repetindo o discurso de um adulto que fala isso na hora que briga. Porque adultos falam isso na hora que brigam. Avaliar que não sabe a rotina de casa, né? Total. Aí a gente tem que chamar a família e tudo isso para poder indicar. Tem que chamar a família, pontuar, dizer que... E outra coisa, ó, quando é que o professor, de fato, pode pensar numa coisa mais séria, de chamar uma família, de se assustar com o comportamento da criança? Quando aquilo começa a ficar recorrente. Entende? Quando aquilo começa a se repetir demais. Não foi uma coisa pontual, um momento de raiva, ou um momento de... Sabe? Que não é da criança fazer aquilo. Mas se aquilo está recorrente, toda vez que essa criança discute, fica assim. Toda semana essa criança chega e chora. Ela está chorando todo dia. Ficou recorrente, precisa ser observado. Certo. Ótima pontuação. A Ana Paula perguntou, e o desfraude noturno, até que idade para fazer sozinho? O desfraude, de uma forma geral, precisa ser natural para a criança. É a criança que vai dizer qual é o momento dela. A questão é que hoje o adulto não permite, às vezes, que a criança faça isso. Ou a gente faz isso precocemente, e aí a gente, em algum momento, essa criança vai dar uma bloqueada, porque ela vai estar se sentindo controlada, e aí ela vai dizer, peraí, quem controla sou eu. Então ela vai controlar o cocô, ela vai controlar o xixi, né? Ou o adulto vai facilitar muito a vida dessa criança e vai ficar super confortável para ela não desfraldar. Por exemplo, eu uso as melhores fraldas descartáveis, né? Aquelas fraldas, quando a criança já está na fase de desfraldar. Aquelas fraldas que literalmente a criança nem parece que fez nada, né? Aquelas bem da propaganda, né? Aquelas são as piores fraldas para desfraude. Porque a criança, ela só vai pensar que é importante desfraldar quando ela se sentir incomodada. Entendi. Entende? Então aí fica uma dica, né? Botar até eu normalmente porque isso vai dar isso vai dar trabalho para os pais muitas vezes, né? É um inconveniente para os pais ter que levantar, acordar de noite, para acordar a criança, para levar para fazer xixi, para voltar para a cama. Mas, gente, a gente precisa entender que isso é um processo, tá? Vai acontecer aos poucos. Né? Quando é que maravilhoso. Para fazer isso? Pois é, não tem que ir no outro dia pegar trânsito. Você tá ali só para atender aquela necessidade da criança. O momento é agora, gente. Né? Exatamente. Você tá em casa aí um mês para poder tirar o bico, ajeitar a fralda, tá ali explicando com paciência, observando a demanda. Isso. Eu sempre digo, ó. Pode falar. Fale. Não, o desfraude, ele vai ter escape. Não existe
desfraude limpo. Vamos combinar. O desfraude vai ter escape, é bom estar ciente disso. E o desfraude depende de fatores biológicos, que é o controle do esfíncter. Porque eu vejo, às vezes, uma criança com 1 ano querendo fazer desfraude. E aí não dá. Neurologicamente, ela não está pronta para isso. Exatamente. Então, a gente tem que respeitar, ver a necessidade daquela. Agora já está puxando a fralda, já está tirando a fralda. A criança incomoda. Ela se incomoda. Ela pede. Mas vai ter escape. Vai. E ela vai também se assustar com isso, né? Ela vai se assustar com, ai meu Deus, eu não estou conseguindo controlar. Como assim? E aí ela vai aprender a se autorregular. Aprender, exatamente. Entende? Porque ela vai vivenciar isso. Então tem que permitir. Tem que deixar sujar. Escritório da Beleza falou: meu filho tá levando todos os brinquedos pra cozinha quando eu estou lá. E quando eu saio, ele cata tudo dentro atrás. Oh, meu Deus! Vontade de botar numa caixinha. Pra que uma demonstração maior de amor do que essa, meu Deus? Enquanto você faz suas coisas, eu faço as minhas coisas juntinho de você, mamãe. E é ótimo assim, né? Que você consegue trabalhar juntos. Muito legal. A criança tá vendo que tem uma oportunidade, né? Tipo assim, a criança tá vendo, peraí, que tem oportunidade pra mim aqui agora. Vou lá, ficar junto dela. Bem legal. Sabe o que é legal também a gente fazer com a criança? Tudo que a gente observar que a criança tá fazendo de diferente do que fazia com a gente intervir da seguinte forma: eu tô percebendo que você tá pegando todos os brinquedos e trazendo para aqui. Quando eu termino, você pega todos os brinquedos e leva para lá. Você tá percebendo que você tá fazendo isso também? Por que você acha que tá fazendo isso? Por quê? Porque você começa a trabalhar com a criança a sua autocrítica daquilo que ela tá fazendo. É muito melhor do que eu simplesmente julgar, né? Ou então ou cortar a criança, limitar, ou punir, entende? É mostrar para a criança que ela está fazendo alguma coisa, ou que é legal, ou que não é legal, e questionar para ela pensar sobre isso. Por que você acha que está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? Para que ainda melhor, viu? Acontece muito com minha filha, dela vir birrenta, né? Tipo, do nada. Ela tá comigo, daqui a pouco ela começa a falar mais agressiva, assim, eu não quero, eu não gosto, nananana. Eu falo assim, você tá percebendo como você tá falando isso? Aí ela isso é massa. Ela tá sem graça. Eu falei, como você poderia falar a mesma coisa de uma forma diferente? Porque eu não vou você falar assim comigo. Eu não mereço, então você vai falar comigo de outra forma. Aí ela pensa, aí ela faz, não consigo. Eu falei, consegue, eu tô aqui com todo o tempo para esperar você falar comigo. Aí ela pensa, daqui a pouco ela fala de novo, assim, meio contra a vontade, mas de uma forma mais branda. Sim. Aí vai falar, eu falo, agora sim. Aí, mas às vezes, porque é o que eu tava conversando com ela, inclusive. A gente vai criando o hábito de reclamar, até em criança. Eu falo, filha, você não tá nem pensando, você já está reclamando. Ela tá aprendendo com a gente. Ela tá aprendendo com a gente. Exato, então vamos parar, refletir. É uma situação de reclamar ou não? Não, então não reclama. Vamos agradecer. Aí começa a trabalhar gratidão, porque assim, todos os ambientes, se você parar, lógico que os pais são grandes influenciadores, mas a gente está num mundo de muita reclamação. Você vê que a quarentena faz reclamar, só faz reclamar. Aí vai ter aula, reclama também. Aí vai ter integral, reclama também. Aí vai ter que repor a aula, vai reclamar que vai repor a aula. É assim. Então, nesse mundo, a criança acaba virando negativa, reclamona, né? Então, a gente precisa criar uma atmosfera muito bem feita. Montessori fala muito sobre isso, a importância do ambiente que essa criança vai viver. Então, que seja um ambiente positivo, que seja um ambiente alegre, divertido, que ela possa falar dos medos, das inseguranças. Acolhedor, né? Um ambiente acolhedor. E o ambiente, ele vai favorecer ou ele vai enaltecer um problema ou uma coisa boa. Então, por exemplo, se a criança vem com alguma predisposição para algum tipo, por exemplo, de transtorno psicológico, o ambiente pode ajudar, colaborar muito com aquele transtorno a aparecer via tona. Assim como o ambiente também pode ser protetor. A gente chama também do ambiente protetor.
né? Um ambiente que protege a criança de trazer à tona algo que é até de predisposição dela mesmo. E tem criança que vai estar trazendo problemas, por exemplo, problemas neurológicos, problemas psiquiátricos mais sérios, e que essa criança pode, inclusive, ser conduzida e demonstrar coisas muito melhores que uma criança que não tem nada disso por causa do ambiente. Entende? Exato. Se for um ambiente que favorece... Importante. Até nessa necessidade ela vai evoluir mais. Mesmo com a necessidade biológica, ela vai conseguir evoluir porque o ambiente muito protetor e favorece. Agora, o que acontece? Para que isso aconteça, eu preciso ter autocuidado. Eu preciso pensar em cuidar de mim. Entende? Sim. Não dá pra eu querer ser mãe, ser pai e achar que eu sou super homem, super mulher, mulher maravilha e vou dar conta de tudo e que não precisa ninguém cuidar de mim, que isso não vai rolar, né? Então eu tenho que encontrar tempo para cuidar de mim, eu tenho que encontrar tempo para viver a minha vida. Eu não gosto muito quando eu ouço pais falarem assim, por exemplo, quando a gente pergunta quem é você? Eu sou mãe de fulana. Calma, você é alguém antes de ser mãe, né? Se você se coloca nesse lugar só de ser mãe ou só de ser pai, você está escondendo alguém que está por trás e que precisa existir para que essa mãe, esse pai seja adequado. Toda mulher, né? Uma função da mulher integral. Isso. Então, não dá para ser. Né? E tem mulher e tem pai que vai tomar isso como uma coisa maravilhosa, inclusive, né? De se enaltecer com ser sua mãe. E vamos combinar, ninguém é só alguma coisa. A gente é muitas coisas. Tem gente fazendo de mãe uma profissão. Aí não dá mesmo, porque ainda por cima não é remunerada. Aí é pior. Aí é pior, aí não rola. Não rola. E aí você vai cobrar do filho depois, né? Que ainda é pior ainda. Ilza falou, boa noite, minha filhada tem 5 anos e há uma semana resolveu parar com o bico. Uma coisa que ela tinha dificuldade, está muito ansiosa, principalmente à noite. O que podemos fazer para amenizar? Normal também, né? Super. Ainda mais agora que está ansiosa. Você pode sugerir, aí sim, você pode tirar ela desse foco do bico, sugerindo algo que pode ser legal para ela fazer também. O que é que ela gosta de fazer? O que é agradável para ela? Porque o que é o bico? O bico é o eu me sentir acolhido. Eu me sentir acolhida, é o momento. O bico traz a sensação de eu me sentir seguro, de eu me sentir acolhido. Eu posso conseguir oferecer isso para a criança de outras formas. Dar esse acolhimento e dar essa segurança para ela de outra forma. Para eu saber isso, eu preciso perguntar para ela o que pode ser legal. Ou eu conhecendo essa criança, eu posso oferecer outra coisa para ela também. E dizer, eu estou aqui com você, me abraça, faça carinho. O que é que você acha que a gente pode fazer para você não sentir essa vontade do bico? O que é que você acha que pode ser legal? Né? Ou então, tira a história do bico. O que é que você acha que pode ser legal de fazer agora para você se sentir melhor? Porque se ela quer o bico, ela não está se sentindo bem. Ela está insegura. Né? Deixa eu te falar, temos 5 minutos para a live acabar, só para você se ajustar. Tá bom. Fora isso, sobre o bico, a gente tem que entender que a criança vai passar por algumas frustrações. Então, não adianta a gente criar a criança dentro de uma proteção, bolha. Não. O que a gente precisa é estar dando apoio. Então, ela vai perder o bico, que era um conforto para ela, um consolo para ela. Isso. Ela vai ficar triste. Minha filha, quando tinha 2 anos e meio que eu tirei o bico, ela não falou que foi o bico, mas ela passou uma semana chorando. O que foi? Ela, nada, eu sabia que era o bico. Mas eu falava, esse choro a gente tem que consolar com amor, com carinho, porque é a saudade do bico. E é normal. Lógico, acolhe e dá suporte. Quando a gente quebra o celular, a gente não fica frustrado, chateado. É o vínculo que a gente cria com aquilo, né? Deixa eu só tentar ver se consegue responder mais uma pergunta. A criança é fruto do meio. Muitas vezes o comportamento da criança é reflexo de casa. A gente falou sobre isso já. Meu príncipe traz os bonecos e senta do meu lado enquanto eu estou trabalhando no computador. É bem por aí, ele sente participando. Legal. O ambiente de sala de aula da Pampédia é especial. Cadê? Meu filho adora ficar na sala de aula, ele sente muito bem. Esse negócio do ambiente a gente se preocupa mesmo, né? Muito, né? Bem diferente. Como preparar as crianças para voltar à vida normal? Ótimo para fechar aí.
Eu quero responder essa pergunta com outra pergunta. O que é uma vida normal? Que vida normal? A vida normal é a gente que faz. Ela não existe, não está lá no supermercado, na prateleira para a gente ter. Entende? A vida normal é feita pela gente. Né? Cabe a gente transformar a vida que a gente está vivendo agora numa coisa normal. Porque é normal, gente, a gente perder o controle sobre as coisas. É normal a gente viver tragédias. É normal a gente viver surpresas. A gente ser pego de surpresa. Quanta gente vive tragédias isoladas. Das pessoas na Itália. Mulher, tanta gente que vive tragédia isoladamente. A gente está vivendo uma coletiva. Eu acho que isso está mobilizando mais as pessoas, né? Esse é um momento especial para a gente ensinar as crianças que para a gente se cuidar, a gente tem que cuidar do outro. Por que eu não estou saindo para cuidar do outro? Não só de mim. Ó, chega a me arrepio. Toda. Né? Por isso que eu não estou saindo de casa. Então a criança, ela vai entender, inclusive melhor que a gente isso, tá? Essa vida que a gente está vivendo é normal, tá? O que não é normal é a gente pirar com a novidade, pirar com o que é diferente, pirar com o inevitável, né? Com o que está fora do controle. Agora, é super normal a gente acordar um dia mal por causa disso, a gente ficar intolerante. E o que é mais normal, o que é mais importante é a gente se perceber nisso. Por exemplo, ontem eu acordei super mal. Eu chorei uns 15 minutos seguidos aqui no quarto sozinha. E ainda me perguntei no meio do choro, mas eu tô chorando por quê mesmo? Hoje eu acordei super intolerante. E aí eu tava conversando com um amigo meu, e aí eu tava super, super intolerante, né? E aí eu falei, ó, calma, eu tô assim porque eu tô mal. Não é o meu normal. Ainda é pior, que ainda tem a tal da TPM, né? Que não falem não, amiga, que eu tô na beirada dela. Eu tô pensando, meu Deus, que loucura. Eu vou viver TPM na quarentena, ninguém merece. Então, assim, eu preciso olhar pra mim e perceber que tudo o que eu vivo, que eu sinto é normal. Só que eu preciso acolher o que tem em mim e o que tem no mundo, de bom e de ruim, né? E aceitar também quando eu não tô dando conta disso, quando eu choro, quando eu fico intolerante, e respeitar isso em mim, para que eu também respeite no outro. Na hora que eu ver o outro intolerante, a criança berrando, eu fale, calma, filho, respira, eu também não tô bem, a gente vai ficar bem, né? O que será que é bom agora? Um banho de banheira no chuveiro, vamos pra lá. Com todos os brinquedos, relaxar. Eu e você. E aí as coisas ficam normais. Eu chamo isso de humanizar a educação. Isso, né? Aí. Desvendar, desmistificar essa perfeição onde os educadores não erram, os educadores Começou contagem regressiva, viu? Só para te